Jesus Cristo. Uma alegria muito grande estar com vocês. Eu acho que eu nunca estive tão longe de casa já nessa função pastoral. É a primeira vez que eu vou para tão longe, ter essa missão de levar a palavra, uma palestra, participar de uma conferência, sem estar trabalhando necessariamente no backstage, que é uma coisa que eu gosto muito. Estou aqui com o Eugênio, que é um grande amigo, assim, uma pessoa que eu admiro muito, e estou muito nervosa de ter que pregar de novo na frente dele. Mas, na verdade, não pregar, né? Mas como o pastor César disse, a gente tem um momento de reflexão, como uma palestra mesmo, como algo que nos instrua. Então, eu peço perdão aos irmãos e às irmãs que esperavam uma prédica, porque eu sou meio palestrinha mesmo, assim, né? Uma coisa bem, assim, classe, aula, slide, por aí vai. Quando nós conversamos e recebemos o convite, fiquei muito feliz, fiquei muito assustada também, mas quando nós conversamos sobre o tema da conferência, né, os valores do reino de Deus, e depois eu ainda tive uma outra conversa com o Eugênio para a gente se alinhar, o primeiro valor do reino que eu gostaria que a gente conversasse nessa noite é a fé, que é a base de todos os demais valores que nós vamos aplicar na nossa vida. É a fé que nós temos em Cristo Jesus e como nós a exercemos, parte daí. Gostaria de orar com vocês, antes de nós começarmos essa fala, para que o Espírito Santo tenha misericórdia da minha vida, abra os seus ouvidos, aquilo que eu não souber explicar, que Ele fale ao seu coração e você consiga sair daqui transformado e transformada. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui neste tempo que o Senhor reservou para nós. Para que o Senhor nos encontre, para que o Senhor fale conosco, para que o nosso coração também esteja disposto a te ouvir, Senhor. Que o Senhor use a minha vida com misericórdia, que aquilo que eu diga, que eu pense, seja agradável, Senhor, a Ti. E que nós possamos juntos aqui, nessas reflexões, nas canções, nos momentos de interação que nós tivermos, nós possamos glorificar o Teu nome, glorificar o nome de Cristo, que é por Ele e para Ele que nós vivemos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Uma breve introdução, vou colocar para vocês o que a gente vai falar nesses próximos minutos, que são muito breves, tá? Bom, a gente vai fazer uma reflexão e o texto base, embora não seja uma pregação, tá bom? O texto base da reflexão que nós vamos usar é Deuteronômio 9, do 9 ao 17, com uma pequena pausa ali no meio. Nós vamos fazer uma reflexão rápida em cima do primeiro capítulo de um livro chamado Uma Fé Pública, que é do teólogo croata Miroslav Volf. É um livro que impactou muito a minha vida há não sei quantos anos atrás, que, né, não preciso ficar aqui revelando coisas para vocês. Vou passar aqui 25, né, Jefferson, que você falou? Por 25 anos aqui eu vou passar, tá bom? Então, como eu sou muito jovem, faz poucos anos, esse livro impactou muito a minha vida porque ele fala sobre uma fé engajada na sociedade, uma fé que faz sentido com a cultura, uma fé que não se omite diante dos desafios da sociedade, mas que consegue dialogar com a sociedade de uma forma construtiva, sem medo e sem vergonha. Eu tenho que falar isso bem pausadamente, porque quando a gente fala e sem vergonha, é isso que vai para o YouTube. E a gente, dentro desse primeiro capítulo, a gente vai então falar sobre a percepção da fé na esfera pública, vai ser uma breve introdução. Vou diferenciar a religião mística da religião profética também de uma forma muito rápida, para a gente entender do que a gente está falando. E eu vou apresentar, de acordo aqui com o estudo desse teólogo, quais são as falhas da fé, ok? Que a gente vai nomear como ascensão e retorno. São os tipos de falha da nossa fé. E por último, dar uma resposta, né? Para a gente não sair daqui triste, para a gente sair daqui feliz, encorajado, disposto a viver essa fé. A primeira coisa, pode ir para o próximo slide, é a respeito de por que é difícil falar sobre fé e religião nos nossos círculos sociais, no trabalho. Quando a gente está fora do ambiente de igreja, normalmente política, religião são temas difíceis de ser tocados, né, nas nossas rodas de conversa,
quando a gente não está perto de alguém que pensa igual a gente, ou que não professa a mesma fé que a gente, ou não tem a mesma visão política que a gente. Então, hoje a gente só vai falar sobre religião. Esse é um livro que vale a pena ser lido, porque ele fala sobre engajamento político também. A gente tem um desafio hoje, e a gente está numa capital. A gente tem um desafio global. A gente não consegue mais delimitar geograficamente as religiões, porque a gente vive um pluralismo religioso dentro das grandes cidades, né? A gente tem um centro urbano, de acordo com a informação Data Jefferson, nós estamos aqui numa cidade com mais de 1 milhão de habitantes, 1 milhão e 200 habitantes. 1 milhão e 400 habitantes, errei a segunda parte. Então não tem como a gente delimitar geograficamente mais os centros urbanos. Essa região é apenas protestante, essa região é apenas católica, apenas espírita, hindu, islâmico. Enfim, nas grandes cidades a gente tem todas as religiões acontecendo, todas as fés sendo professadas, e cada vez as pessoas estão menos dispostas a viverem a sua fé apenas no ambiente privado. A gente quer demonstrar o nosso tipo de fé. A gente quer demonstrar aquilo que a gente professa. A gente quer ter essa liberdade. Isso é uma coisa boa. E, de modo geral, a gente tem um medo religioso acontecendo. Seja em qualquer lugar, tá, gente? Eu não estou falando só a nível de Brasil. A gente vai chegar aqui na nossa cidade. Mas em todo lugar existe um medo religioso. Existe um medo de tocar nesse assunto, existe um medo de criar um cisma, existe um medo de que exista um Estado totalitário. Então, a gente tem países que são estados totalitários, onde aquela religião apenas, aquela fé apenas pode ser professada. E, por outro lado, a gente tem também a discussão do Estado laico, que não está isento das discussões acaloradíssimas em torno da fé e da religião. E nós nos vimos, pelo menos nos últimos 6, 7 anos, dentro dessa discussão de forma bem acalorada no nosso país. Embora nós estejamos no Estado laico. É um assunto delicado para todo mundo. Até para quem não professa nenhuma fé, não consegue fugir desse assunto, porque ele vai acontecer em algum momento. E, enfim, a gente não vai falar aqui sobre uma defesa de extrair completamente a fé do ambiente público, assim como a gente também não vai falar que só existe uma forma de professar a fé no ambiente público. Próximo slide. A nossa reflexão, ela vai de encontro com a nossa responsabilidade individual e como comunidade, e uma busca de encontrarmos um equilíbrio e influência relevante na sociedade, demonstrando a nossa visão de mundo baseada na fé bíblica, com os nossos atos, palavras e convicções. É sobre isso que a gente vai falar nessa noite, tá? Então, como falei, a gente vai basear a nossa fala rapidamente em cima da obra do Miroslav. Eu estou bem atenta aqui ao que eu escrevi, gente, porque como eu estou usando palavras também de outra pessoa, não posso inventar nada que ele não tenha dito. Então, eu estou aqui sendo muito fiel às minhas anotações, tá bom? O tema da fé, ou melhor, das falhas da fé, que é o que a gente vai falar hoje, eles denunciam, a gente encontrar as falhas da fé, denuncia a nossa percepção a respeito daquilo que nós temos falhado como cristãos, como cristãs, na prática da nossa fé. Em alguns momentos, na irrelevância da nossa fé diante da sociedade, né? E a fé, ela é esse princípio básico, essencial. Eu coloquei aqui que ela é o valor primário da nossa atuação, né? E, próximo. Reconhecer essas debilidades da nossa fé, o princípio fundamental da nossa crença, vai nos ajudar a corrigir, a exercer melhor o nosso papel de embaixadores do reino. E isso não vai ser só de forma teórica, vai ser de forma bem prática, tá? Vamos já lembrar o seguinte, eu comecei falando sobre várias religiões, eu comecei falando sobre essa pluralidade religiosa, mas agora a gente vai estreitar o exercício da fé, a mim e a você, que confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, que cremos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
Não vai ser uma fala genérica. Essa fala agora é para nós, para mim e para você que nos auto-intitulamos discípulos de Jesus. Vamos para as falhas na fé? Vamos lá. Existem 2 tipos de religião. A religião mística e a religião profética. A palavra místico, ela não soa muito bem nos nossos ouvidos crentes. Ela dá uma assustada. Mas o místico nada mais é do que a experiência transcendental, a experiência com o divino. Então, quando a gente tem um culto, que a gente ora, que a gente louva a Deus, que a gente se refere a Deus, que a gente compreende essa troca, a gente está tendo uma experiência mística. É que a gente às vezes confunde místico com esotérico, e são coisas diferentes. Mas a mística é essa experiência que nós temos, no caso nós, com o próprio Deus. Nós cremos inclusive que o Espírito Santo habita em nós. É uma união mística que nós temos. Mas existe uma característica, religiões místicas, e existe a religião profética. O que a religião profética faz? A religião profética, normalmente, qual é o trabalho dela? É ela transformar o mundo. Qual é o papel do profeta? Denunciar o erro e apontar para a justiça, para a correção, ser boca de Deus, ser um instrumento de correção. Nós temos uma fé profética. A nossa fé não é uma fé que nos tira do mundo, que nos afasta do mundo, que nos leva para um lugar bem longe. Muito pelo contrário, nós temos um Deus que encarnou e que tocou as pessoas, e que foi em direção às pessoas, e que transformou o seu meio. Essa é a fé que nós temos, uma fé profética. Só que, infelizmente, a nossa fé, muitas vezes, ela é estéril. Ela não tem produzido os frutos que ela precisa produzir. Ela não tem denunciado a injustiça, ela não tem apontado para o conserto do erro, ela não tem tocado os doentes, ela não tem expulsado os demônios, ela não tem transformado nem a nossa vida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. São 2 tipos de falha, como falei, falha de ascensão e falha de retorno. Vocês vão ver várias imagens de montanhas e coisas e tal, e eu vou fazer só uma breve... Vou só dar uma fugida para dar uma descontraída. Esses dias eu assisti um filme terrivelmente lindo e terrível ao mesmo tempo. Está em alta no Netflix, A Sociedade da Neve. Quem assistiu e sobreviveu, hoje eu já andei de avião e já vi todas essas montanhas várias vezes. Então estou vivendo um conflito pessoal aqui, tá? Mas vamos lá. A falha de ascensão para o Miroslav, que é o nosso teólogo que vai nos ajudar, quando nós subimos o monte. A expressão subir o monte, ela vai aparecer várias vezes na Bíblia, que é o momento em que nós nos encontramos com Deus. Tem vários personagens que fazem isso. A gente vai usar Moisés subindo o monte para receber ali a lei de Deus. Um momento ele vai descer também, né? Mas nós temos essa situação. Então, a ascensão é o ponto de encontro, é a subida, é essa união mística com Deus. A gente tem o Monte da Transfiguração também. Jesus chama seus 3 amigos e eles sobem o monte. E lá existe uma revelação, a gente tem um relato lindo, mas em algum momento vai descer. E a gente vem para o retorno. O retorno é o intercâmbio que a gente faz com o mundo. E quando eu falo mundo... eu não estou falando só daquele sistema pecaminoso. Eu estou falando com o mundo criado por Deus, com as pessoas, com a sociedade. É nesse aspecto, tá, que eu estou querendo dizer quando eu falar intercâmbio com o mundo, tá? E a gente tem, então, subida, união com Deus, recebimento das leis, a transfiguração. A gente tem a descida, o momento em que a gente precisa tocar as pessoas, curar os leprosos, dar a lei para o povo do jeito que Deus entregou nas nossas mãos. Então essas são as falhas que nós podemos ter. A gente tem 2 falhas de ascensão e 2 falhas de retorno, tá? O Miroslav tem uma frase bem interessante para pegar esse pedacinho. Nós podemos dizer então que sem ascensão receptiva, não há mensagem transformadora vindo de Deus. Sem retorno criativo, não há nenhum engajamento na transformação do mundo. Por que é importante a gente unir esses 2 movimentos? Se houver uma falha de subida, automaticamente a gente vai ter uma falha
na descida. Se nós não subimos direito e não fazemos o nosso papel direito, não existe essa subida, também não tem descida depois. Mas se, assim como Pedro diz, Senhor, mas é muito maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Se nós só subimos e não descemos, a gente também não faz o nosso papel. Vamos lá para as nossas falhas da fé? Vocês vão ver que eu sou muito rápida. Quem sabe o César dá até mais do que 5 minutos para vocês de intervalo. Eu senti que não. Tudo bem. Como eu disse, nós temos um papel profético, né? E nós temos muitos profetas transformando o mundo. Mas nem todos esses profetas estão transformando o mundo com a participação de Deus. Talvez eles estejam transformando o mundo de acordo com as suas próprias convicções, aos seus próprios moldes, seu próprio nome, ou até talvez no nome de algum Deus estranho, né? E aí, para a gente viver uma fé viva e atuante, a gente vai precisar ter esse momento meio indigesto para falar sobre essas falhas. Eu gostaria de ler com vocês o trecho de Deuteronômio, só para a gente relembrar, tá bom? Aqui Moisés falando para o povo. A história completa vocês vão encontrar em Êxodo 32, mas o texto era bem grande. Aqui tem uma breve síntese que o próprio Moisés faz aqui para nós, tá? Quando eu subi um monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Eu não comi pão, eu nem bebi água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, de dentro do fogo, no dia da assembleia. Passados os 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança, e me disse, desça imediatamente, pois o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Eles se afastaram bem depressa do caminho que eu lhes ordenei e fizeram um ídolo de metal para si. Aí a gente vai pular já para o versículo 15. Então eu voltei e desci do monte, enquanto este ardia em chamas e as tábuas da aliança estavam nas minhas mãos. E eu vi que vocês tinham pecado contra o Senhor, o Deus de vocês. Fizeram para si um ídolo de metal, em forma de bezerro. Bem depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor, o Deus de vocês, lhes tinha ordenado. Então eu peguei as 2 tábuas, eu as lancei das minhas mãos, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Em alguns momentos, o Miroslav vai fazer alguns highlights, vai pegar alguns exemplos dessa narrativa. Então, eu fiz questão de fazer a leitura completa com vocês, caso alguém não lembrasse o que aconteceu. Tá? Estamos no Sinai, estamos com Moisés 40 dias lá em cima, recebendo a lei de Deus, e o povo, sem paciência para esperar, faz um bezerro de ouro e diz, esse aqui é o nosso Deus que nos tirou do Egito. Esse é o Deus que irá nos guiar. Essa é a cena que está acontecendo, tá? A primeira falha da nossa fé, de ascensão, de subida, o Miroslav vai chamar de redução funcional. Como eu falei para vocês, eu sou muito palestrinha, mas vocês vão entender. É reduzir a função, é literalmente minimizar o poder, é fazer uma síntese, tá? Então, essa primeira falha da fé é quando nós perdemos na nossa fé aquele senso de importância do encontro com Deus, sendo Ele Deus. Eu vou repetir com outras palavras. A primeira falha de ascensão, a primeira falha de subida da nossa fé é quando nós perdemos o encanto por quem Deus é. Quando nós não ficamos mais absurdados. Quando nós não repetimos mais aquilo que o profeta Isaías diz. Os meus olhos viram o Senhor. Eu me lasquei. Eu vou morrer. Nova versão Bruna, transformadora. Quando nós não achamos mais absurdo, grandioso. Quando nós, então, não damos mais importância para esse encontro com Deus. A gente vai simular que a gente subiu.
A gente vai dizer que a gente subiu. A gente vai até fazer uma linguagem religiosa. Nós vamos falar como se nós estivéssemos subindo. Mas essas falas, elas estão sempre voltadas para coisas que nos beneficiam e que facilitam alcançar coisas que nós queremos alcançar. Nós reduzimos o Deus Todo-Poderoso a um gênio da lâmpada. Essa é a nossa primeira falha de fé. Nessa falha, Deus, Ele deixa de ter o seu trono nas nossas vidas, Ele deixa de ter o seu trono na nossa comunidade, e Ele passa a ser só uma sombra. Talvez, em algum momento na nossa vida ou na nossa comunidade, quando nós temos esse tipo de falha, Deus já atuou, Deus já falou, Deus já fez. Mas como nós não demos mais importância para isso e reduzimos Deus apenas a uma experiência religiosa, é uma casca. Nós falamos como Deus, nós falamos a linguagem religiosa, mas nós somos vazios. A segunda coisa é a substituição idólatra. Em vários momentos vocês vão ver que todas as falhas se conectam, tá bom? Bom, a substituição idólatra é literalmente fazer o bezerro de ouro. A gente vai chamar isso também de distorção da realidade divina. A gente vai montar o nosso próprio Deus, a nossa imagem e semelhança. Esse é um Deus que fala aquilo que nós gostamos de ouvir. Esse é um Deus que atua da forma que nós gostamos que Ele atue. Esse é um Deus que adentra nos espaços da nossa vida que nós gostamos que Ele entre. E aí, quando a comunidade profética, muitas vezes, se depara com a verdade bíblica, e a verdade bíblica é indigesta, a verdade bíblica é desafiadora, a verdade bíblica vai contra algumas convicções que nós tínhamos de vida, nós passamos a fazer uma caricatura de Deus, e chamamos Ele de Deus. E essa é uma grave falha de subida, porque às vezes a gente vai pensar que só quem é muito errado, só quem é muito idólatra, muito egoísta faria algo do tipo, mas nós fazemos isso o tempo todo, estamos com grande risco de fazer isso o tempo todo. E o Miroslav dá um exemplo muito interessante, ele vai falar que é um exemplo grotesco. E se ao invés do povo ter feito o bezerro, se o Moisés tivesse descido com o bezerro de lá de cima? Ele vai colocar a gente para pensar. Até uma criança acharia isso muito grotesco. Poxa, ao invés de descer com a lei de Deus, ele desce com o bezerro de ouro. Nós muitas vezes fazemos isso. Nós temos acesso a uma verdade purificadora, transformadora, redentora, mas que não é fácil nem de ser compreendida, nem de ser assimilada. E é bem mais digesto, bem mais saboroso dizer aquilo que nos agrada, dizer aquilo que vai na nossa, que alcança os nossos desejos. E um outro exemplo que ele dá, ele é um croata, né? Então ele viu muitas guerras acontecendo ali na região dele. Ele dá alguns exemplos bem locais, assim, então eu só peguei esse daqui, que é quando nós, por exemplo, pegamos um símbolo, que é a cruz, e tornamos um símbolo de destruição e violência, e não de amor criativo que supera a inimizade. Quando nós falhamos na nossa fé com a substituição idólatra, nós pegamos aquilo que Deus fez e disse que era muito bom, e transformamos em pedra de tropeço, e transformamos em objeto de inimizade. Eu tenho 5 minutos. Eu sou rápida agora. Nós temos mais 2 falhas. A primeira delas, da descida, é a ociosidade da fé. O que é alguma coisa ociosa? Que não trabalha, que não faz nada. É uma fé irrelevante. O Miroslav não vai dizer que é uma fé que já morreu, mas ele vai dizer uma fé que é quase insignificante, que não faz diferença, que não produz. E aí, ele vai dar 3 exemplos que podem nos colocar
no perigo dessa fé inoperante, dessa fé preguiçosa, dessa fé ociosa. A primeira delas é a sedução da tentação. É o crente que vai relutar em seguir o caminho estreito. É um crente meia boca. E assim, não adianta querer falar que é só quem tem uma baixa moral, porque nós conhecemos os itens morais. Mas quem nunca, talvez, plagiou um trabalho acadêmico ou baixou um filme pirata, né? A gente normalmente tende a pensar naquelas coisas mais clássicas, né? Fraude nos negócios, caixa 2, infidelidade conjugal, coisas assim, né? Abuso de autoridade, mentiras em vários âmbitos. Então, é quando a fé que exige de nós uma integridade total não é colocada em prática. A segunda coisa que torna a nossa fé inoperante é quando a gente cede aos poderes do sistema. E a nossa fé se torna, então, irrelevantes. É quando a gente olha para os sistemas do mundo, a gente olha como a coisa funciona, como o jogo do poder funciona, e a gente simplesmente se coloca lá no meio e fala assim, não, então, aqui quando eu estou no meu trabalho, eu preciso agir dessa forma aqui, obedecer essas ordens. Quando eu estou na minha casa, é outra coisa. E quando eu estou na igreja, é uma terceira situação. Na verdade, nós não temos um único Deus que rege a nossa vida. Nós temos diversos deuses que vão nos dizendo o que nós temos que fazer. A maioria deles chama nós mesmos. Mas é uma falha de descida. Nós não estamos operando com a nossa fé, porque nós somos muito frágeis, muito irrelevantes. A terceira e última problemática dessa fé preguiçosa e inoperante é quando a gente tem uma fé superficial. A gente usa a fé como, sei lá, uma coisa que nos alivia, melhora a nossa consciência, sei lá, traz um tipo de paz, ou sei lá, nos dá energia para a gente fazer as coisas. Sabe? Fezinha bem meia boca, bem rasa. E o problema dessa terceira situação é que ela nos leva para os outros dois pontos. Se a gente tem uma fé superficial, que não é criativa, que não é relevante, a gente vai ceder a qualquer tentação, porque a gente não sabe o que é a nossa fé. Segunda falha de descida, misericórdia, tem 2 minutos, é o que a gente vai chamar de coerção da fé. E esse aqui é simples, rápido e fácil. É literalmente quando a gente tem uma fé hiperativa. E é uma patologia. É quando a gente é impositor da nossa fé. A gente é agressivo. A gente é intolerante. É quando a gente se fecha para o diálogo. É que a nossa fé, ela é tão, assim, pequena. E nós não compreendemos ela, que nós nos sentimos ofendidos quando alguém precisa conversar com a gente a respeito dela. Quando nós temos uma fé saudável, a conversa sobre o assunto, como nós dissemos lá no começo, é salutar. É uma oportunidade de nós demonstrarmos qual é a nossa fé. Mas quando nós temos um problema na descida, nós não entendemos quem é Deus e qual é a nossa fé. A gente acaba querendo colocar a goela abaixo de pessoas que não estão nem um pouco interessadas nela. Eu acho que é o penúltimo slide. A fé, o princípio, o valor da fé está intimamente ligado à transformação do nosso caráter. E do nosso caráter de forma individual. A fé, ela não serve só para momentos específicos. Ela não serve só para você consolar alguém no momento de luto. Ela não serve só para você atravessar uma situação financeira difícil. Ela não serve só para enfrentar um divórcio, a perda de um filho. Ou ela não serve só para te indicar qual o melhor fornecedor para a tua empresa. O que Deus está falando? A fé precisa ser um estilo de vida. E só para ser um pouquinho mais prática, a fé que cumpre a sua tarefa de modo mais apropriado, quando ela nos impõe uma nova jornada, porque Deus nos apresenta um novo caminho, e esse caminho é Jesus. Quando essa fé nos conduz pelo caminho, e o caminho é Jesus. E quando ela dá sentido para cada passo que nós damos. Porque quando nós abraçamos a fé, ou seja, quando Deus nos abraça, nós nos tornamos novas criaturas constituídas e chamadas para fazer parte do povo de Deus. E qual é o papel do povo de Deus? Transformar o mundo naquilo que Deus quer que o mundo se torne.
através de Jesus Cristo, através do Espírito de Cristo, reconciliação é feita através da nossa pequena história, na grande história de Deus que tem atuado no mundo. Então, quando nós temos uma fé saudável e conseguimos identificar as nossas falhas, e graças a Deus, Deus nos dá uma nova oportunidade, nós podemos fazer aquilo que Ele quer que a gente faça, desde os momentos mais insignificantes da nossa vida até os grandes feitos que nós podemos ter. Então, fé, é a última, é um estilo de vida integral. E nós vamos continuar essa conversa amanhã. Muito obrigada. Deus abençoe.